Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, mas não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares, beleza? E principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E toda vez que aquele gráfico, aquela tabela, aquele conceito chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Nós estamos iniciando o estudo da química, ok? Já conceituamos a química, já explicamos que a química estuda a matéria e suas transformações. E falando em matéria, a nossa aula de hoje nós vamos estar abordando a composição da matéria. Ou seja, vamos estar identificando, caracterizando o que é uma substância pura, o que é uma mistura, os tipos de misturas, conceituando e classificando também os sistemas, ok? Então, a aula de hoje nós vamos abordar a composição da matéria, já que a matéria é objeto de estudo da química. Show de bola? Então, vamos iniciar a turma. Em química, quando utilizamos as expressões água ou água pura, estamos nos referindo a um material formado somente por água, ok? Essa substância pura, como as demais substâncias, apresenta temperaturas de fusão e de ebulição constantes e ainda uma densidade característica. Turminha, esses três parâmetros, são os parâmetros utilizados para a caracterização de uma substância. Então, para a água, a temperatura de fusão da água é de 0 graus Celsius, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius e a sua densidade é de 1 grama por centímetro cúbico na temperatura de 4 graus Celsius. Ok? Então, se você conseguiu determinar esses parâmetros, esses valores, então isso vai caracterizar que você está diante da substância água. Ok? Chamar de água pura vai ser uma redundância. A substância é água. Substância pura. Qualquer material que apresenta temperatura de fusão, TF, temperatura de ebulição, TE, constantes, a uma dada pressão e densidade característica em determinada temperatura e pressão. Então, mais uma vez, esses três parâmetros são os parâmetros utilizados para se caracterizar uma determinada substância e dizer se é pura ou se você está diante de uma mistura. Aqui eu estou trazendo três substâncias. Nós temos aqui o ouro, o cloreto de sódio, que você conhece como sal de cozinha, ok? E o gás cloro. Então, cada uma dessas três substâncias, ok? Vai apresentar a sua própria temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a sua densidade. Então, por exemplo, para o ouro, temperatura de fusão, 1064 graus Celsius. Nessa temperatura, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Temperatura de ebulição, 3080 graus Celsius. Então, a essa temperatura, o ouro que se encontra no estado líquido vai passar para o estado gasoso. Isso, você vai ter gás de ouro. Olha só. E densidade do ouro, a densidade vale 19,3 gramas por centímetro cúbico. Cada substância vai ter a sua própria temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a sua densidade. Pode ser que substância A, substância B, por exemplo, coincidentemente tenha a mesma temperatura de fusão, mas não tem como ter esses três parâmetros iguais. Ok, turminha? Agora vamos falar de mistura. A água da chuva é formada por várias substâncias. Por isso, ela é denominada uma mistura. Isso mesmo. Pelo mesmo motivo, a água potável, a água mineral, a água do rio
e a água do mar também são misturas. Poxa, água potável não é água pura? Não. Água potável, ele tem esse termo. Ou então, água mineral. Também não é uma substância pura. Ali não tem apenas água. Tanto é que chamamos de água mineral. Por que mineral? Porque vai apresentar sais minerais. E a água mineral é a água potável, ou seja, aquela água que apresenta características boas, próprias para o consumo humano, ok? A água da chuva, né? Por exemplo, então quando chove, a água da chuva dissolve várias substâncias presentes no ar atmosférico. Então, naquela gotícula de chuva, tem água, ok? Mas também vai ter gases como o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico. Se você estiver em um centro urbano, você também vai apresentar traços de concentração de ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, certo? E tanto é que essa chuva nós chamamos de chuva ácida, ok? Então, a água da chuva, ela não é uma água pura, né? No sentido de você tem água mais outros componentes. Tudo bem, turminha? Assim, podemos conceituar misturas. O que é uma mistura? Então, misturas, materiais em que a fusão e a ebulição ocorrem em determinada faixa de temperatura e apresentam densidades diferentes em função de sua composição, pois são constituídos por mais de uma substância, né? Mais de um componente. Né? O álcool utilizado como combustível, ok? O etanol utilizado como combustível de automóvel é uma mistura de etanol e água. Então, você não consegue, ali não é apenas álcool, você também está colocando água, né, misturada com esse álcool, né, no motor do seu veículo. Então, o que acontece? Uma mistura, vamos lá, mistura da substância A e B. A substância A tem a sua temperatura de fusão, a sua temperatura de ebulição, a sua densidade. A substância B, da mesma forma, vai ter a sua temperatura de fusão, a sua temperatura de ebulição e a sua densidade. Ok? Então, a fusão vai acontecer dentro de um intervalo de temperatura, que vai englobar a temperatura de A e a temperatura de B. Assim, também para a ebulição. E com relação à densidade, a densidade ela vai variar de acordo com a quantidade de A e B presente naquela mistura, ok? Bom, tipos de misturas. E aí, esses dois termos, né, que você está visualizando na tela, você já ouviu falar. Então, nós temos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Turminha, uma mistura homogênea, né? Existem vários conceitos. Podemos dizer que a mistura homogênea vai apresentar um aspecto uniforme, portanto, uma única fase, ok? Então, você não consegue diferenciar os componentes daquela mistura, né? Você não vai conseguir nem ao microscópio, ainda mais a olho nu. Ah, aqui está a substância A, aqui está a substância B. Não. Eu trouxe como exemplo, né, essa solução que, para mim, ela é muito linda. É a solução aquosa do sulfato de cobre 2. Apresenta um azul, né, muito intenso. Então, aqui no caso, você tem água mais sulfato de cobre. Turminha, você não consegue diferenciar onde está a água, onde está o sulfato de cobre, né? Você tem um aspecto único, portanto, uma única fase, um aspecto uniforme. No entanto, né, nós temos aqui a mistura de água e óleo. E aí, pela figura, é perceptível, né? É bem visível, é fácil de caracterizarmos, diferenciarmos, percebermos onde está a água, onde está o óleo. Não, eles não se misturam, certo? Então, água e óleo vão apresentar um aspecto não uniforme. E nesse caso, nós vamos ter duas fases. Mas haverá misturas
heterogêneas com 3 fases, 4 fases, 5 fases ou mais, né? É um sistema polifásico, né? Você vai ter 2 ou mais fases. Então, turminha, aspecto uniforme, mistura homogênea. Aspecto não uniforme, mistura heterogênea. Com base nessas considerações, ok? Mistura homogênea, mistura heterogênea, podemos estabelecer que fase é cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo, ou seja, uniforme, o qual pode ser contínuo ou não, mesmo quando observado ao microscópio comum. Então, dessa maneira, as misturas são classificadas em função do seu número de fases. Então, podemos ter um sistema monofásico, bifásico, certo? Trifásico. Uma fase, 2 fases, 3 fases. Uma única fase, mistura homogênea. Bifásico, trifásico, aí já vamos ter misturas heterogêneas, porque eu vou conseguir perceber, diferenciar os componentes daquela mistura. A mistura homogênea, toda mistura que apresenta uma única fase, ok? As misturas homogêneas também são chamadas de soluções. Esse termo vai ser muito utilizado no segundo ano do ensino médio, certo? Água mineral é uma solução que apresenta vários sais dissolvidos. Então, se você tiver a curiosidade de olhar o rótulo de uma água mineral, então você vai encontrar, vai perceber ali que você tem vários sais dissolvidos. Sais de bário, estrôncio, cálcio, certo? Nitratos, cloretos. Então você tem ali uma grande quantidade de sais dissolvidos. Então, alguns outros exemplos, né, de misturas homogêneas: água de torneira, vinagre, o álcool hidratado, a cachaça, a gasolina, soro caseiro, soro fisiológico, o bronze, o ouro 18 quilates, são diversos exemplos que vão caracterizar uma mistura homogênea. Agora, tipos de misturas. Então, vamos ter aqui a mistura heterogênea, ok? Toda mistura que apresenta pelo menos 2 fases. Sistema bifásico, trifásico, mistura heterogênea. O granito, ok? Talvez você tenha na sua casa aquela pedra de granito, né, que também conhecemos como mármore. O granito apresenta 3 fases: o quartzo, feldespato e mica. Cada uma dessa cor, né, que você consegue visualizar no granito vai ser um daqueles componentes. Então, aqui você tem um sistema, né, você tem uma mistura que vai apresentar 3 fases, ok? Então, mistura heterogênea. Alguns exemplos de misturas heterogêneas: água e óleo, né? Areia, água e areia, água e madeira, o sangue, certo? O leite, água com gás. Porque você consegue visualizar as bolinhas, né? Que ali você tem o gás carbônico tentando escapar. O leite, sim, é uma mistura heterogênea. Porque se você utilizar o microscópio, você vai conseguir visualizar os componentes. A olho nu, não. Né? Se você perceber a olho nu onde está, por exemplo, a gordura, é porque esse leite já está em processo de decomposição, ok? Mas ao microscópio você vai conseguir perceber as partículas de gordura, né? Diferenciar da água. Então, ao microscópio você consegue perceber que o leite é uma mistura heterogênea. Ampliando o conceito de mistura, né, ampliando a ideia de mistura, nós vamos para sistema, certo? Um sistema, em função do seu aspecto visual ou macroscópico, pode ser classificado em sistema homogêneo, sistema heterogêneo. Um sistema homogêneo vai apresentar um aspecto contínuo, ou seja, é constituído por uma única fase. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, a água, né, substância pura, né, chamando de
Lembrando que aqui nós temos apenas água, então substância pura. Agora aqui água mineral, né? É uma mistura. No entanto, nesses dois casos, nós temos um aspecto contínuo. Então, nós temos aqui um sistema homogêneo. Água pura apresenta uma fase, beleza? Sistema homogêneo formado por uma substância pura. A água mineral, ele apresenta uma única fase, certo? Portanto, é um sistema homogêneo. No entanto, é uma mistura. Então, aqui o sistema é justamente o que a gente consegue perceber a olho nu, certo? Do ponto de vista macroscópico. Ok, turminha? Um sistema heterogêneo apresenta um aspecto descontínuo, ou seja, é constituído por mais de uma fase. Esse tipo de sistema pode ser constituído por uma única substância em diferentes estados físicos ou por mais de uma substância. Então, por exemplo, aqui nós temos a água no estado líquido e o gelo, que é a água no estado sólido. Temos apenas uma substância, água. Só que nós temos aqui duas fases, a água e o gelo. Então, o sistema é um sistema heterogêneo, porque a gente consegue perceber essas duas fases, ok? Água e óleo também, né? Aqui é uma mistura, porque são substâncias diferentes, só que nós temos um sistema heterogêneo, duas fases, água e óleo, porque a gente consegue perceber, formado por duas substâncias diferentes, ok, turminha? Então, o sistema é aquilo que a gente consegue perceber. Vamos lá, o atmosférico. O atmosférico é composto, olha só, gás nitrogênio, gás argônio, gás oxigênio, gás carbônico. Existem outros componentes em percentuais menores. É um sistema homogêneo, né, monofásico. É uma mistura homogênea formada por 4 componentes, nesse caso, né? O soro caseiro, água, açúcar mais sal, beleza? Sistema homogêneo, monofásico. É uma mistura homogênea, porque a gente não consegue perceber e diferenciar os componentes, formado por 3 componentes. Água, sal em excesso, cubo de gelo. É um sistema trifásico, porque eu vou perceber o líquido, que é a água, o sal em excesso vai estar no fundo do recipiente e os cubos de gelo. Por isso, um sistema trifásico. Ok? É uma mistura heterogênea e nós temos aqui a formação de 2 componentes, né? Por quê? Porque o gelo e água é uma substância só, né? É somente água, só que em estados físicos diferentes. Ok, turminha? Para fechar, uma questãozinha rapidinho. O tratamento da água consiste basicamente na adição de sulfato de alumínio, cloro, flúor e outros produtos químicos. A água, após o tratamento, né, classifica-se como então, a água tratada, ou seja, a água potável, beleza? Nós vamos ter o quê? Uma mistura homogênea, porque nós temos água, mais esses componentes, sulfato de alumínio, cloro, flúor e os sais minerais que vão estar presentes nessa água. Só que a gente não vai diferenciar os componentes, beleza? A gente não consegue perceber esses componentes. Portanto, é uma mistura homogênea. Ah, mas a água que chegou, eu abri a torneira e veio um pouco de areia. Não é para isso acontecer. Mas se você tem ali, né, você recolheu no copo e tem areia, aí já você não é uma mistura mais homogênea. É uma mistura heterogênea. Show de bola, turminha? Então, as misturas. Se você tem um único aspecto, uma mistura homogênea, certo? Se você tem vários aspectos, ou seja, várias fases, você vai ter uma mistura heterogênea. Ampliando, podemos falar de sistema. Um sistema homogêneo, ele pode ser feito por uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Mas se tiver uma única fase, vamos ter um sistema
homogêneo. Um sistema heterogêneo, a gente vai conseguir perceber fases diferentes, certo? Então, se tiver fase, um sistema bifásico, trifásico, aí vamos ter um sistema heterogêneo. Show de bola? Turminha, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.